É, tanto quanto sabemos, um recinto do Baixo Império, um recinto da época romana, do século IV depois de Cristo. É um recinto edificado quando muitos outros se edificam também na Lusitânia e em outras zonas do Império Romano. E ainda temos aqui uma série de vestígios que nos mostram, até pela métrica, sobretudo pela utilização de múltiplos do pé romano e também pela distância, pelo mesmo módulo de distância entre as torres, verificamos que as dimensões de época romana, a métrica romana, se reflete nestas muralhas. No entanto, esta muralha, a mais antiga muralha da cerca de Évora, entra essencialmente na história e é conhecida essencialmente em termos históricos, em termos cronísticos, a partir do século X. Curiosamente, num século para o qual não há muitas fontes que nos falem do Alentejo e do sul peninsular em geral. Estamos já dentro do período do domínio islâmico. O século X é o período de transição entre o Emirado e o Califado de Córdoba, mas esta zona aqui do ocidente, do chamado Gharb al-Andalus, a parte ocidental do Al-Andalus, tem, como outras zonas hispânicas, tem características específicas. Havia aqui zonas rebeldes e que, digamos que eram relativamente autónomas em relação ao poder dos emires de Córdoba, e de facto quem controla a região são líderes regionais chamados Mualadun ou Muladies, que são populações de origem ibérica, adaptadas à sociedade islâmica, islamizados, utilizadores da língua árabe e que adotaram, digamos que, tradições e a religião também, vinda do Médio Oriente a partir do século VII e que aqui se instalou a partir de 711. Ora, o que se passa é que Évora passa por uma situação dramática e que só é conhecida através de uma crónica publicada há poucos anos em árabe e da qual temos uma tradução completa em castelhano e uma tradução parcial em língua portuguesa, feita aqui, publicada aqui na revista A Cidade de Évora pelo professor Adel Cidaros. E essa crónica é muito interessante porque nos diz que Évora é atacada por Ordonho II, por um rei da monarquia asturiana, que a partir, pensa-se que da zona do que é hoje a Beira, e eventualmente a partir da zona de Viseu, avançou para sul, escolheu uma cidade que estivesse mais ou menos com poucas defesas e Ordonho necessitava de um combate que lhe desse prestígio e acabou por atacar Évora. E essa crónica chamada Al-Muqtabis de Ibn Hayyan, diz-nos que Ordonho chegou diante de Évora e viu que as suas muralhas estavam descuidadas. Que a muralha de Évora é esta que aqui vemos, não temos a certeza que seja neste sítio, mas num destes sítios a muralha estava parcialmente derrubada, tinha remendos recentes e mal feitos, não tinha parapeito e não tinha ameias. E, portanto, era uma muralha que poderia ser facilmente atacada. Além disso, havia um outro detalhe que favoreceria uma ação de conquista. É que, segundo a mesma crónica, o Ordonho II verificou que os moradores de Évora atiravam o lixo para o exterior da muralha e havia grandes montes de lixo, de desperdícios, encostados à muralha, que serviram como trampolim, quase como que uma escadaria natural para que o Ordonho trepasse por esse lixo acima e chegasse quase que ao topo da muralha. E é o que vai fazer. Ordonho II, diante de Évora, no seu exterior, sobe tira partido desse lixo depositado no exterior, chega ao topo da cidade e, apesar, segundo a crónica de Ibn Hayyan, apesar da bravura dos évorenses, a cidade sussurrou, a cidade não resistiu e Ordonho II matou quase todos os habitantes. E há referências, há duas ou três referências bastante interessantes que nos falam um pouco da Évora dessa altura. Primeiro, que o governador de Évora, que conhecemos através de um nome árabe, morreu na sua mesquita, no seu oratório.
o que nos mostra que haveria já aqui pelo menos uma estrutura palatina, um pequeno palácio, e que, para além eventualmente de uma mesquita comum, pública, haveria um oratório próprio do palácio desse governador. E também nos diz essa mesma crónica que os habitantes de Évora que resistiram refugiaram-se no alto de edifícios muito antigos que ainda havia na cidade. Ainda hoje temos o famoso templo romano. Esse seria um desses edifícios, certamente, chegou aos nossos dias, seria um desses edifícios antigos, mas poderia eventualmente haver outros edifícios que serviram de refúgio aos habitantes da cidade, que depois da saída das tropas de Ordonho, fogem na calada da noite em direção a sul e dirigem-se a Beja. Ora, o que sabemos é que Évora fica praticamente deserta, repleta de cadáveres, e que o que vai ser feito, o futuro de Évora está nas mãos do rebelde de Badajoz. E convém dar algumas palavras sobre quem é este rebelde de Badajoz. Tem um nome que é conhecido, chama-se Abderrahman ibn Marwan al-Jiliki. Este Abderrahman ibn Marwan, sabemos que é um muladi, é um ibérico, é um hispânico adaptado à sociedade islâmica, é de uma família da elite de Mérida, da antiga capital da Lusitânia, e que, depois de os Omíadas de Córdoba controlarem a cidade de Mérida, os antepassados, o avô deste Abderrahman ibn Marwan, recebe autorização para fixar-se em Badajoz e é hoje considerado o fundador de Badajoz e eventualmente também de Marvão. Marwan e Marvão, têm, hoje isso está estudado, evidências fonéticas claras e sabemos também através de uma outra parte desta mesma crónica, do Muktabis, que o avô deste Abderrahman passou por Marvão algumas décadas antes. Ora, o que vai acontecer é que vai ser este líder de Badajoz que vai tomar os destinos de Évora nas suas mãos. E vai fazer o quê? Vai, numa primeira fase, arrasar as muralhas de Évora que estavam em mau estado. Como as muralhas estavam em mau estado e como nos diz a crónica, este Ibn Marwan tinha receio que populações berberes de origem norte-africana que tinham entrado no Al-Ándalus, na Península Ibérica, no século VIII, se estabelecessem nesta Évora agora disponível e deserta, com muralhas ainda capazes de, com algumas obras, digamos que, lhe darem outra vez vida. O que este Abderrahman ibn Marwan de Badajoz vai fazer é arrasar as muralhas até conseguir encontrar alguém da sua confiança para ocupar a cidade. E, depois deste acontecimento, o que vai acontecer é que, alguns anos depois, em 914-15, a cidade é reconstruída porque Abderrahman ibn Marwan vai encontrar entre os ibéricos islamizados um velho aliado da família dos Marwánidas de Badajoz e Mérida, sua cidade de origem, um senhor chamado Assurumbaqui, e como Assurumbaqui andava por zonas do Alentejo, tinha tido alianças e a proximidade familiar com populações da zona de Aljustrel, de Aroche, hoje na Andaluzia, e de Alcácer Abudanis, hoje Alcácer do Sal, mas não tinha um local certo onde se estabelecer. Abderrahman ibn Marwan de Badajoz oferece-lhe a possibilidade de se estabelecer em Évora, e o que vai acontecer é que em 914, 915, há todo um processo de reconstrução da cidade de Évora. Évora recebe novos habitantes, população ibérica islamizada, que, digamos que inclui gente que andava pelo sul, mas também uma parte da gente que vem do que é hoje a zona em redor de Coimbra e que se estabelece aqui no interior da cidade com a proteção do senhor que controla grande parte do ocidente da Península Ibérica, este Abderrahman ibn Marwan al-Jiliki, e que é de facto o líder regional que vai ter nas suas mãos o renascimento, a possibilidade do renascimento da cidade de Évora. O mesmo Ibn Hayyan, o cronista, diz-nos
porque esta crónica é escrita um pouco mais tarde, que desde então, desde esse momento, a cidade de Évora começa a prosperar. E é curioso que Évora, em 913, morre, praticamente, com o ataque de Ordonho II, renasce aos poucos e poucos, mas gradualmente a cidade vai ganhando importância. Esta muralha de Évora, de origem romana, mostra-nos aqui várias particularidades ou particularismos construtivos. Há zonas onde temos ainda vestígios do opus quadratum muito regular, tipicamente romano, como disse, com o pé romano a servir, múltiplos do pé romano a servir de matriz. Também temos aqui, como se vê nesta imagem, aquilo que alguma bibliografia arqueológica chama de engatilhados, que é uma forma de compor e de encadear e travar as pedras, os silhares da muralha, já um pouco mais tardio, e como temos uma muralha do século IV, pode-se enquadrar nesta época. É bom também não esquecer que esta muralha foi desmontada no século X, como vimos, por ordem de Abd-Rahman ibn Marwan al-Jiliqi, mas depois é remontada e aqui temos particularidade. Vê-se que em algumas zonas as pedras foram recolocadas e também em algumas zonas, para além da técnica da construção em silharia, em alguns casos próxima da construção de tipo califal, porque entramos na época do século X em que a construção califal, do que em Espanha normalmente se chama de técnica de soga e tizón, aqui nos aparece com alguns vestígios muito próximos dessa mesma técnica. Portanto, não seria impossível que se cruzassem aqui nesta muralha tradições romanas clássicas, romanas tardias e já do período islâmico contemporâneo do califado que está agora a afirmar. Esse engatilhado pode-se ver, por exemplo, aqui, neste detalhe, com as pedras talhadas de forma a poderem receber ou a penetrar, vamos lá, no espaço que corresponde a outra pedra e desta forma haver um travamento mais eficaz da própria muralha. E em alguns casos iremos ver também os típicos orifícios do forceps ou do forceps que nos atestam a origem romana de muitas destas pedras. Uma das zonas da muralha onde são visíveis esses orifícios de forceps ou forceps, aqui na parte superior também, e aqui ao lado há aqui um outro destes vestígios. Isto também nos mostra, estamos numa zona em que a muralha está, há um misto de zonas de muralha praticamente intocável desde a sua fase de construção, mas também estamos muito próximo das zonas onde a muralha já foi remontada, recolocada, depois daquela fase em que os senhores muladis de Badajoz desmontaram a muralha, depois do ataque de Ordonho II, e 2 anos depois recolocaram, quando encontraram um novo ocupante leal que desse vida outra vez a uma Évora que renasce a partir de 915. Esta é uma zona interessante da muralha de origem romana tardia, árabe especial, porque romana visigótica, digamos assim, porque corresponde ao período de domínio político da dinastia visigoda, e árabe especial na medida em que é refeita por um rebelde da zona de Badajoz, rebelde em relação ao poder dos emires e califas de Córdoba. Esta zona é especial, como dizia, porque aqui vemos que essa muralha antiga, a partir dela, vai arrancar a muralha éborense da Baixa Idade Média. Évora, tal como muitas outras cidades da Península Ibérica, de Portugal e de Espanha, tem, em alguns casos, apresentam ainda 2 recintos amuralhados. O recinto mais antigo, de tradição romana, romana tardia e da Alta Idade Média, e depois um recinto já da iniciativa da primeira dinastia portuguesa, que vai abraçar uma Évora que, entretanto, cresceu, se expandiu e necessita, para proteção dos novos bairros, de uma muralha nova, mais ampla, se bem que esta antiga se manteve, grande parte do seu perímetro se vai manter e felizmente ainda o conservamos. E é um testemunho também desses vários séculos e do perímetro de uma Évora em crescimento ao longo da Idade Média. Esta zona de Évora é importante na medida em que temos em frente 2 torres
que delimitam, correspondem a uma zona que foi delimitada e que é um espaço de poder e que se vai manter, certamente, durante o período islâmico e depois mesmo, como espaço de poder. É a zona, estamos na zona mais alta da cidade, é a zona que, de onde se observa Serra d'Ossa, de onde se observa o caminho natural para Badajoz e para Mérida, duas cidades fundamentais nas fases da Alta Idade Média em Évora, a velha capital da Lusitânia e depois Badajoz, a cidade que está por detrás do apoio a Évora quando ela é destruída em 913 e quando é reconstruída em 914, 915. Havia já aqui um governador, como sabemos, e sabemos que também no século seguinte, depois do período califal, no século XI, no chamado período dos reinos de taifas, há um reino fundamental no ocidente da Península Ibérica, que é o reino de Taifas de Badajoz, nesse mesmo século XI, e Évora é como que a sua cidade número 2. É a cidade onde os filhos dos reis taifas de Badajoz, digamos que começam a governar como governadores desta mesma cidade. Treinam, digamos assim, para a governação depois em Badajoz. E, portanto, esta zona tem aqui está delimitada por algumas torres que ainda subsistem, outras que vamos ver nas imagens que se mantêm também, como a Torre dos Antigos Serviços Meteorológicos, que é o ponto mais alto da cidade. Haveria aqui no meio outras torres também, e delimitam um espaço que deveria ser de uma antiga alcáçova, que curiosamente na documentação medieval portuguesa aparece referida como a zona dos alcáceres, a zona dos palácios. Hoje se mantêm aqui estruturas palatinas, o Palácio dos Duques de Cadaval, o Pátio de São Miguel, que também ainda hoje nos mostra estruturas de tipo palatino, e curiosamente aqui numa destas torres ainda se mantém um capitel árabe com uma tipologia que o aparenta dos capitéis califais do século X. Mais um testemunho de que esta zona, toda ela, está ligada ao poder político, militar, certamente também religioso, da Évora da Alta Idade Média, durante a qual o período islâmico teve, nas suas várias fases, diferentes fases, teve um destaque fundamental. Esta cerca antiga de Évora tem uma particularidade interessante, é que conserva ainda, em termos de microtoponímia, nomes que nos mostram como era durante o período islâmico e também depois, como era esta zona. A referência ao topónimo Alcárcova é um arabismo que nos mostra que significa a cova, a fossa, o fosso, a zona do fosso. Era a zona do fosso da muralha que se manteve, digamos que no período romano, que já existia, portanto no período romano tardio, e que depois, com a arabização da cidade, o nome foi aplicado a esta mesma zona. Portanto, e manteve-se até aos nossos dias. O fosso foi depois colmatado, foi tapado durante a Baixa Idade Média, a cidade cresceu nesta direção. Hoje é uma rua estreita e que é circulável, temos uma Alcárcova de cima e uma Alcárcova de baixo, o que nos mostra que o perímetro do fosso, logo imediatamente a seguir à muralha, possivelmente em frente ao qual poderia haver uma barbacã, mostra-nos que este perímetro amuralhado era bastante importante e estava, em termos poliorcéticos, em termos militares, em termos da sua capacidade militar, tinha qualidade para repelir assaltantes. E sabemos que a cidade de Évora, por exemplo, no século XI, no período em que o reino taifa de Badajoz teve períodos de confronto com a taifa de Sevilha, sabemos que a zona de Évora foi atacada e portanto, aguentou esses mesmos assaltos, o que mostra que o sistema defensivo da cidade, a partir do reforço de 914, 915, foi eficaz. Esta zona da Alcárcova de cima é interessante, na medida em que ainda são visíveis as faces exteriores de duas torres, e se passarem por aqui, desde já fica lançado o convite para que passem pela Alcárcova de cima, hão de observar que em algumas janelas conseguimos ver o interior e vemos para o dentro a face da muralha,
por um lado, mas também casas de época romana, sobre a qual a muralha assenta. Portanto, nesta zona, algumas casas romanas, como acontece, por exemplo, em Conímbriga, algumas casas foram sacrificadas, a muralha assenta sobre elas. Temos aqui, é visível o exterior, a face exterior das torres, mas se observarmos as janelas que encontram da vossa esquerda, se olharmos com atenção, vemos ao fundo o pano de muralha, mas também as faces laterais destas torres, que só aqui, de que vemos unicamente uma parte. Aqui por trás de nós temos as vulgarmente conhecidas Portas de Moura. Esta designação é uma designação da Baixa Idade Média, certamente. Eventualmente, na época islâmica, poderia haver uma designação que indicasse mais ou menos esta direção, em relação, para a Serra de Portel, Portel Mafamude, durante a Alta Idade Média. Mas hoje nós encontramos, se olharmos para o sítio, por detrás, vêem só duas torres. Portas porquê? Portas porque, de facto, havia, durante a Idade Média, um sistema de fecho. Havia uma porta que estaria no meio das duas torres. Se observarmos com atenção, verificamos que aqui a muralha romana, visigótica, árabe, entre aspas, andaluzi, digamos, de Évora, mantém ainda um sistema romano de uma torre, um espaço para a porta, uma torre. E, portanto, é um sistema muito clássico que ainda é visível de uma entrada cuja porta já desapareceu, mas subsistem as torres. Estamos no cimo de uma das torres das Portas de Moura e este é um dos sítios, não é o único, mas é um dos sítios a partir de onde se pode apreciar o território que sempre esteve naturalmente dependente da cidade de Évora, desde o período romano, passando pelo período medieval, até praticamente aos nossos dias, e conseguimos ver toda uma linha de montanhas que passam, por exemplo, das quais se pode nomear a Serra d'Ossa, a zona alta definida, ocupada por Monsaraz, a Serra de Portel, início da Serra do Mendro, e por aqui vemos não só a importância estratégica destas muralhas, mas também podemos apreciar a importância do território dependente desta cidade durante os vários séculos, a riqueza desse mesmo território e a razão por que Évora sempre foi uma cidade cobiçada, aproveitada e, naturalmente, um ponto-chave para controlar, gerir, administrar este imenso e rico território.